Paz do Senhor Jesus, boa noite. Mais um culto da Comunidade Evangélica Batista Betel. Mais um culto de adoração e exaltação ao nosso Deus. Compartilha essa live para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra. E o texto inicial está em Isaías 55, versículo 7, que vem nos falar: deixe o homem ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandíssimo é em perdoar. Amém? Então, neste momento, nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor perdão e agradecendo pela sua misericórdia que nos alcança, pela sua graça sobre nós, nos perdoando. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu me coloco, Senhor, a falar contigo, te pedindo perdão, Senhor, pelas nossas falhas, limitações, pecados, tudo aquilo, Deus, que não te glorifica em nós. Perdoa-nos e nos ensina, Senhor Jesus, a sermos melhores para Ti, a Jesus ter um caráter de Cristo, para ter um testemunho de amor diante da sociedade, um testemunho onde as pessoas possam olhar para nós e perceber o atuar do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, eu já te glorifico, ó Deus, porque a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, e ela nos alcança, Senhor, nos trazendo perdão. Obrigado por tudo, permaneça conosco. Essa live é para a Tua glória, e eu te peço que o Senhor possa estar assim, colocando, Deus, as palavras na minha boca, me conduzindo a tudo o que eu venha falar, Pai, porque é para a Tua glória, e só o Senhor, só o Teu Espírito Santo é que nos condiciona a fazer algo bom para Ti. Por isso eu me coloco, Jesus, neste momento como um simples ser humano, como nada. Eu me diminuo e te peço que o Senhor cresça, Pai, que o Senhor venha me usar nesta noite para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de hoje está em Êxodo 40, do 1 ao 16. Está escutando? Tá bem? Amém. Amém. Quem tiver com a sua Bíblia aí da sua casa e quiser nos acompanhar, Êxodo 40, do 1 ao 16, que vai nos dizer, o título que está aqui na palavra do Senhor é: Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. E a palavra do Senhor diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levanta o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirá a arca com o véu. Depois meterás nele a arca e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele castiçais e acenderá as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incensário diante da arca do testemunho. Então pendurarás as cobertas à porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que se há nele, e o santificará com todos os seus vasos, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os vasos. O santificará o altar. O altar será coisa santíssima. Então ungirás a pia e a base e a santificará. Farás também chegar Arão os seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água.
e vestirá a Arão os vestidos santos, e o ungirá e o santificará, para que me administre o sacerdócio. Também fará chegar os seus filhos e lhes vestirá as túnicas, e os ungirá como ungiu seu pai, para que me administre o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-los Moisés conforme tudo o que o Senhor lhes ordenou, assim fez. Amém? Esta é a palavra do Senhor, onde eu pude aprender algumas coisas, e eu creio que é útil para mim e para a tua vida, para que nós possamos cada dia mais nos aproximar de Deus, buscar mais intimidade com o Senhor e estar assim fazendo a vontade dele nas nossas vidas. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, e isso esse versículo 1 nos faz entender que o Senhor não mudou. A palavra do Senhor diz que Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Deus, ele não muda. Então Deus, ele falou ali com Moisés. Naquele momento o Senhor falou a Moisés. E nós precisamos prestar atenção quando Deus fala conosco. E como é que Deus fala conosco? Por meio da sua palavra, por meio de uma pessoa, por meio de uma live, por meio de um áudio, por meio de um louvor. O Senhor, ele se utiliza da maneira que ele quiser para falar conosco. Muitas das vezes somos nós que estamos desapercebidos, mas o Senhor está em todo o tempo falando com o seu povo. Certa ocasião, Deus permitiu um animal falar, uma jumenta falar para Balaão, com Balaão. Então Deus, ele fala com o seu povo. Basta que nós precisemos dar ouvidos àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Muitas das vezes as pessoas passam por uma live e ficam um pouquinho de tempo e saem. Outra hora está ouvindo uma pregação por meio de um áudio e não ouve todo, porque tem a ilusão de que ali é uma pessoa falando ao vento, e não. Deus, ele se utiliza dos seus profetas, de todo aquele que se coloca de joelhos, que se prostra, que dá lugar ao Espírito Santo. Deus, ele usa para falar conosco. E o principal meio de Deus falar conosco é em sua palavra. Se você não tem entendido o que as pessoas em sua volta, na sua igreja, têm ministrado, se prostre diante do Senhor e busque, leia a palavra do Senhor, porque Deus, ele fala conosco. O Senhor, ele fala. Amém? Então o versículo 1 diz, falou mais o Senhor a Moisés. Que nós possamos ficar atentos para o que o Senhor está falando, porque Deus, ele fala com o seu povo. O versículo 2. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levanta um tabernáculo à tenda da congregação. Isso aqui, a palavra do Senhor é bem clara. Não é no segundo, não é no terceiro, não é no quarto. É no primeiro mês. Não é no primeiro, não é no segundo, não é no quarto dia. É no primeiro dia. O que me leva a compreender que Deus, ele não quer o nosso depois, o nosso talvez. Nós precisamos entender que Deus precisa ser a nossa maior prioridade. Quando nós aceitamos servir a Deus, nós passamos a priorizar a vontade de Deus antes das nossas. Então, Deus, ele não quer o nosso talvez, o nosso se der certo eu vou para o culto, se der certo eu leio a Bíblia, não. O Senhor, ele quer prioridade. A palavra é clara quando diz que é no primeiro mês e no primeiro dia do mês que o Senhor manda que ele levante o tabernáculo da tenda da congregação. E esse tabernáculo somos nós, é o nosso testemunho vivo, é a nossa adoração, a nossa oferta que a gente traz para a casa do Senhor. Nós somos tabernáculo, porque nós habitamos, porque em nós habita o Espírito Santo. O versículo 3 diz, porás nele a arca do testemunho e cobrirá a arca com o véu. E eu estava lendo essa palavra e o Senhor falava comigo que o testemunho é o amor. O testemunho que o cristão tem que ter, tem que carregar. É o amor a Deus, o amor ao próximo, amor pela obra do Senhor.
A palavra do Senhor em João 13:35 vai dizer: nisso saberão que vocês são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, essa é a prova que a sociedade tem, que nós somos discípulos de Cristo, que nós somos servos verdadeiros de Cristo. Esse é o testemunho que Deus quer de nós, o testemunho do amor que nós tenhamos, como em Mateus 22:27-29 fala: ame a Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. O testemunho que Deus quer de mim e de você é o testemunho do amor, que nós produzimos amor através do Espírito Santo, que nós busquemos esse fruto do Espírito que é o amor. Em Mateus 5:46 vai falar: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Então, até o ímpio, até quem não conhece a palavra de Deus, até quem não vem para a igreja, até quem não adora, eles fazem isso. Eles gostam das pessoas que gostam deles, eles tratam bem as pessoas que tratam bem a eles. Então, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos amar até aqueles que não querem o nosso amor, que não querem a nossa oração, que não querem a nossa presença. Nós precisamos amar essas pessoas, porque esse é o testemunho que Jesus, que o Espírito Santo produz em nós, é o testemunho de Cristo, porque Jesus, Ele é o amor. Quem é Jesus? Como definir Jesus? A palavra que eu consigo mais aproximar, assimilar a algo que é impossível da gente definir é Cristo, mas o que mais nós vemos em toda a trajetória de Cristo é amor. Ele foi movido por amor em tudo, amor e obediência. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós conseguimos produzir os frutos do Espírito Santo, que estão relatados em Gálatas 5:22. E o primeiro fruto, por incrível que pareça, é o amor. Depois vem uma sequência, mas o primeiro é o amor. E tem quem pense: ora, amar a Deus é fácil. Amar a Deus é muito fácil. Só que quando a gente aplica essa frase direito, é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós entendemos que nós precisamos amar a Deus mais do que o dinheiro, já fica meio complicado, porque tem pessoas que: não, hoje não vai dar para mim ir na igreja, eu preciso trabalhar. Hoje não vai dar para mim ir para a igreja porque eu preciso fazer alguma outra coisa. Quando nós entendemos que nós temos que amar a Deus sobre nós mesmos, sobre a nossa vontade, sobre as nossas paixões, que a gente tem que se afastar, que a gente tem que deixar as coisas que satisfazem a nossa carne, fica um pouco difícil. Mas tem um porém. É muito complicado a gente amar a Deus sobre muitas coisas se a gente não se entregar de verdade ao Espírito Santo, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Mas tem um porém que traz lógica a nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Esse porém que nos faz amar a Deus sobre as paixões, sobre as carnalidades, sobre luxúria, sobre dinheiro, sobre nós mesmos. O porém é que Deus também nos ama. E o amor de Deus, ele é incalculável. O amor de Deus, ele transborda todas as coisas, ele ultrapassa todas as coisas. Em João 3,16 vai falar o versículo que eu acho que é mais falado no Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como não amar alguém que deu seu Filho por nós? Como não amar alguém que morreu por nós? Tem esse porém. Em Isaías 49:15 diz: haverá que uma mãe
esqueça seu bebê que ainda amamenta e não tenha compaixão do filho que ela gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Ela fala que Deus, ele jamais se esquecerá de nós. Então, como não amar alguém que nos ama mais do que os nossos próprios pais, mais do que a nossa família? Alguém que nunca, em hipótese alguma, vai se esquecer de nós. Então amar a Deus sobre todas as coisas, ainda que não seja fácil, é inteligente, porque Ele nos amou primeiro. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a gente, por inteligência, a gente sempre vai amar alguém que nos ama. A gente sempre vai retribuir o carinho de alguém. Mas amar o nosso próximo já é um pouco mais duro de se viver. É por isso que nós precisamos, como em Romanos 8, a partir do 5 vai falar, que tem os frutos, né? Que as pessoas têm duas formas de se viver, baseadas no Espírito Santo, segundo o Espírito Santo, ou segundo o desejo da sua própria carne. E é por isso que nós temos que buscar viver segundo a vontade, o querer do Espírito Santo. Porque o primeiro fruto do Espírito Santo em nós, o que ele primeiro produz, é o amor. E amar significa suportar. Amar é suportar. Se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, não conseguimos suportar a abstinência do pecado. Se nós não amarmos a Deus, não conseguiremos viver no mundo e não pertencer a esse mundo e não estar envolvido totalmente com este século. João 17,16 diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui Jesus está se referindo àqueles que passam a ser adotados por Deus através do sacrifício dele na cruz. Está se referindo a nós que carregamos o nome do Evangelho. Então nós precisamos viver esse amor. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas para que nós conseguimos viver no mundo e não pertencer a esse mundo e não amar a esse mundo. Se não amarmos o nosso próximo, nunca conseguiremos nos reunir nas igrejas para adorar ao nosso Deus, para encorajar uns aos outros, como a palavra manda, para exortar uns aos outros. E é interessante, é por esse motivo que muitas pessoas não permanecem muito tempo numa igreja, muitos anos numa igreja, outras até passam um bom período, mas saem, vou procurar outro ministério, porque falta amor, porque amar é suportar, amar é suportar, falta em nós que nós suportemos uns aos outros, que nós amemos uns aos outros. A palavra do Senhor em Colossenses 3, do 12 ao 16, vai falar sobre isso, sobre como nós devemos nos portar uns com os outros e amar e exortar uns aos outros. E tem aquela palavrinha que eu amo, que eu preciso muito, né, viver cada dia mais ela, que é longanimidade. Exortar por um longo período com paciência, com delicadeza, como se eu estivesse exortando a mim mesma. Porque a palavra diz que a gente tem que amar como a nós mesmos. Então, em 1 João 4:8, vai falar: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Nós não podemos dizer que conhecemos a Deus, que somos parte do corpo de Cristo, se nós não amarmos uns aos outros. Então, se amarmos a Deus sobre todas as coisas, produzimos os frutos do Espírito Santo. E se amarmos o nosso próximo, nós conseguimos manter esses frutos ativos em nós. Porque sem amor não adianta ser bom, ser inteligente, ser bonito. Não adianta falar a língua dos homens e dos anjos.
de nada serve se não tiver amor. E nós precisamos amar o nosso próximo para manter os frutos ativos em nós. E então, o testemunho, versículo 4, depois, versículo 3, e porás nele a arca do testemunho. O testemunho que Deus quer de mim e de você é o amor. A parte B do versículo vai dizer, e cobrirás a arca com o véu. E eu fico me questionando a cada vírgula que passa de um versículo, eu falo assim, o que é que isso quer dizer? E nessa ministração, nessa passagem, significa que nós precisamos guardar o testemunho do amor. Guardar, cobrir com o véu, esconder daqueles que querem arrancar de nós. Nós precisamos produzir o testemunho do amor e guardá-lo. O versículo 4 vai dizer, depois meterás nele a mesa, a pó, e porás em ordem tudo que deve ser posto em ordem nela. E meterás também nele o castiçal e acenderá as suas lâmpadas. E eu creio muito, isso aqui que eu vou falar a partir de agora é profético e eu creio nisso. Eu creio que pessoas vão entender o que Deus quer falar a partir daqui. Mesa. Depois meterás nele a mesa. Mesa, lugar de se alimentar. Primeiro passo. Nós somos o tabernáculo e o Espírito Santo, que é o segundo passo, produz o testemunho de amor em nós. O terceiro passo, nós guardamos esse amor. E agora nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Mesa é lugar de se alimentar. Nós precisamos, depois de cumprir essa sequência, nós precisamos agora nos alimentar da palavra de Deus. Temos que examinar as Escrituras, não ler, passar batido. Examinar, para ter noção, para mim conseguir, para Deus, o Espírito Santo, iluminar na minha mente o que está revelado nessa palavra, foi necessário eu ler muitas vezes. Nós não podemos ler, tá bom, pronto, já cumpri o meu papel, já li. Não, é examinar, é buscar, é orar, falar, Senhor, o que o Senhor quer falar para mim através dessa palavra? Porque a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. A Bíblia aberta é Deus se revelando para nós. Então, nós precisamos examinar as Escrituras, porque é lendo a Bíblia que conseguimos pôr a nossa vida em ordem diante de Deus. Olha que interessante a sequência. Meterás nele a mesa e porás em ordem aquilo que se deve ser posto em ordem nela. Então não é em vão que nós lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia porque nós precisamos nos consertar diariamente diante de Deus. É Deus falando através da sua palavra para mim e para você que nós precisamos organizar a nossa vida, não baseado nos nossos pensamentos, mas baseado na palavra do Senhor. Não baseados no que o mundo nos ensinou, do que a escola nos ensinou, mas baseados na Bíblia. É Deus falando com alguém que é necessário e tem um propósito maior depois disso, de nós nos alimentarmos da palavra de Deus e organizarmos a nossa vida diante de Deus. Então, leia a Bíblia, examine as Escrituras. Se está com dificuldade de entender, ore. É o Espírito Santo que ilumina a palavra de Deus para mim e para você. É o Senhor falando, põe a tua vida em ordem, porque depois que tiver posto tudo em ordem, agora vem os castiçais e acende as lamparinas. Isso quer dizer que quando nós organizamos a nossa vida diante da palavra de Deus, Deus vai nos encher do Espírito Santo. Recebe em nome de Jesus. Deus vai nos encher do Espírito Santo de tal maneira que seja notório, seja evidente a presença deles nas nossas vidas, aonde quer que nós passemos, aonde quer que nós cheguemos, que cheguemos e sejamos luz do mundo, porque nós vamos estar corretos, baseados na palavra de Deus. Amém? Deus, Ele quer que eu e você nos consertamos diante da sua palavra para pôr a obra dele, o projeto que ele tem para mim e para a tua vida em evidência. E é profético,
E a palavra do Senhor, não heresia, a palavra do Senhor em 8,16 diz que lâmpadas, elas não ficam escondidas. Lâmpadas, elas não são acesas para pôr debaixo da cama. É para pôr um lugar onde todos que cheguem na casa vejam. É para pôr em evidência que Deus, Ele quer que nós nos consertemos diante da sua presença. Lâmpadas não ficam escondidas. Lâmpadas não ficam encobertas. Lâmpadas são postas em lugares evidentes para clarear todo o ambiente onde elas estão. Então nós somos sal da terra e luz do mundo. É o Senhor falando que Deus, Ele quer que nós nos consertemos baseado na sua palavra, para pôr em evidência o projeto que Ele preparou, que Ele traçou para as nossas vidas, para glorificar o nome dEle. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. O versículo 5 diz: e porás um altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, para pendurar a coberta, e porás do tabernáculo, a porta do tabernáculo. Então, nós sabemos que ouro é algo valoroso, e incenso era uma forma de adorar. Então nós temos que ter uma vida com mais valor diante de Deus, mais valor para nós, que nós possamos ter uma vida onde, novamente falando, onde Deus seja o que tem mais valor para nós. Deus é o que tem mais valor para mim. Deus é a minha herança. Deus é tudo que eu tenho. E que nós possamos também adorar ao Senhor em todo o tempo. Então, nós vamos falar do evangelho que está globalizado, falando em um todo. Nós vemos as pessoas valorizando tantas coisas, valorizando a aparência, valorizando os dons, valorizando movimentos, mas a santidade de Cristo não tem sido valorizada nesses dias. O evangelho, sabe, pode tudo. Que evangelho é esse que pode tudo? É inaceitável, e Deus, Ele está procurando pessoas remanescentes que verdadeiramente o amem e que verdadeiramente o tenham como tudo de valor na terra, porque o Espírito Santo é tudo para nós. Deus, Ele quer que nós nos baseemos verdadeiramente na palavra. Preste atenção nessa palavra, porque Deus não me deu essa palavra em vão. Eu não estou ministrando nessa live em vão. Deus, Ele vai falar com pessoas, porque o Senhor falou comigo. Essa palavra tratou comigo. Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, e Deus, eu creio que o Senhor está falando com alguém. Vamos ter uma vida de mais valor diante de Deus. Eu fiquei, sabe, durante dias lendo essa palavra. Quando eu entendi esses 5, eu chorei muito, e até hoje eu tenho chorado e falo: Jesus, eis-me aqui, Pai. Eu estou aqui, eu não tenho condição nenhuma, eu não tenho capacitação nenhuma a não ser a que o Senhor tem me dado, mas eis-me aqui, porque eu entendo que o que Cristo fez naquela cruz não foi para que nós vivamos no comodismo que estamos, para que nós não priorizemos a Deus sobre tudo. O que Cristo fez na cruz pede de mim e de você algo maior. Se você for olhar os profetas como morreram, os discípulos, todos que vieram depois, quantas famílias foram sacrificadas para que hoje nós deixemos de vir para a igreja porque não arrumou cabelo? Ou porque... Por quê? Qual o motivo de nós não virmos para a igreja? No Salmo 140 vai nos dizer que louve ao Senhor porque nós somos justos. Qual outro motivo eu vou querer para adorar a Deus, para vir para a casa de Deus, se não o que Cristo fez na cruz, que foi me justificar, que foi impedir que eu fosse condenado ao inferno, a não ser que eu não aceitasse a palavra dele. Então precisamos ter uma vida de mais valor, ter mais compromisso com a casa de Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com a nossa vida diante de Deus, porque se Jesus voltar hoje, e aí?
Deus, Ele quer que nós tenhamos mais compromisso. Ouro é algo valoroso. Vamos dar algo valoroso para Deus e com adoração para Deus. Por quê? Porque Ele é digno. Ele te justificou. Jesus te justificou naquela cruz. Você não precisa de mais nenhum outro motivo para adorar a Deus. Já foi demais o que Ele fez, e tudo que nós fizemos para tentar retribuir será minúsculo, será pequeno, será insignificante na questão de que o que Ele fez é incomparável. Amém? O versículo 6 vai dizer: porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo e da tenda da congregação. Diante da porta. Quem está dentro de uma casa está ali guardado, ninguém está vendo. O que está na porta, as pessoas conseguem ver, né? Se eu passar por uma casa agora, ainda que eu olhe, a porta estando fechada, eu não vou ver nada. Mas o que está na porta, a porta eu vou ver. Então, porta é um lugar visível. Porta é um lugar onde todos possam ver, onde seja notório. E o que eu compreendo nessa palavra é: porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Holocausto, sacrifício, altar para Deus. Nós precisamos sacrificar as nossas paixões, só que não de forma escondida, que seja notório, que todos possam olhar e ver: olha, fulano realmente mudou. Não precisa ninguém invadir. É tipo assim, não é necessário ninguém invadir a tua vida íntima, a tua vida, ser teu amigo fiel para entender que Jesus fez algo diferente em você, que você sacrificou a velha criatura para agora viver a vontade de Deus. É isso que eu compreendi nesse versículo 6, que nós não precisemos permitir que as pessoas invadam a nossa vida para elas notarem que nós sacrificamos o velho eu para viver agora conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus é fiel. Na porta, onde todos tenham acesso, onde todos que passem vejam, aonde as pessoas vejam que você realmente está vivendo uma vida para Deus. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nelas porás água. Pia é um lugar onde a gente se lava com água. Por que que tem pia entre as tendas? Porque por mais que nós tenhamos só 3 anos de evangelho, 5, 10, 15, 20, é necessário nos lavarmos no sangue do Cordeiro. É necessário nós descermos à casa do oleiro, nós nos humilharmos na presença do Senhor e reconhecer os nossos erros, porque durante a caminhada a gente se fere, durante a caminhada cai respingos de alguma coisa em nós e nós precisamos nos lavar. Depois porás a pia entre a tenda da congregação e nelas porás água. Nós precisamos nos lavar na presença de Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos erros, os nossos enganos. A gente precisa confessar para Deus, para que Ele nos lave, para que Ele nos purifique. O que confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós não podemos ser egoístas e dizer: porque eu tenho 15 anos de evangelho, porque eu tenho 30 anos de evangelho, tenho 25 anos de evangelho, eu não preciso pedir perdão. Precisa, eu preciso, você precisa. E até que Cristo venha, ou até que Deus peça a nossa alma, a gente vai sempre precisar passar por esse processo de pedir perdão, de confessar os nossos erros, de assumir a nossa culpa. Porque a gente quer botar a culpa no quadro, a gente quer botar a culpa na caixa de som, na bolsa, mas fica se escondendo, é como Adão. Não, foi a mulher. Não, foi a serpente. Não, Pai, eu pequei, eu preciso que o Senhor me trate. Eu preciso que o Senhor me ensine, porque nas minhas próprias forças eu não consigo. E Deus, Ele faz, gente. Deus, Ele faz. O Espírito Santo faz, basta que nós demos lugar. O versículo 8. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás cobertas à porta do pátio. E pendurarás coberta à porta do pátio. Então pendurarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e santificará
os que e santificará com todos os seus vasos e será santo com todos, né? Então tomarás azeite de unção e ungirá o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificará com todos os seus vasos e será santo. Tem pessoas que a gente conserta uma área, tá bom, tá ótimo, pronto, vou parar por aqui. Já orei, já jejuei 7 dias, já consagrei, já li a Bíblia durante 7 dias, já consertou isso aqui, pronto, parei. Não. Consertou algo? Se você for olhar minuciosamente pela palavra, vai ter alguma outra coisa que nós precisamos nos consertar. É uma busca contínua. A palavra não fala que é para deixar de fora nem os vasos, é para ungir é tudo. É para a gente ter uma vida onde nós possamos ser ungidos de Deus em tudo, onde as pessoas possam nos achar ungidos de Deus em tudo, na maneira de viver. E o santificará com todos os vasos e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus vasos santificará o altar, e o altar será coisa santíssima. Então ungirás a pia e as suas bases e a santificará. Fará também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água. Então Deus ele dá as instruções a Moisés aqui. E o interessante no mês da família, para a nossa família, o que me alegrou meu coração demais, e eu tomei posse dessa palavra, toma posse dessa palavra em nome de Jesus, é que fará também chegar Arão e os seus filhos. O propósito de Deus não para em nós. Com certeza tem pessoas na nossa família, tem pessoas à nossa volta que vão ser alcançadas pelo Espírito Santo através do que Deus faz em nós. Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água e os vestirá e vestirá Arão os vestidos santos e ungirá e o sacrificará para que administre sacerdócio. Também fará chegar seus filhos e lhes vestirá as túnicas. Primeiro nós nos lavamos, primeiro Deus nos coloca sentados com os seus príncipes, com as suas princesas na sua casa, em lugar de honra. E depois vem os nossos. Primeiro foi Arão, depois foram os filhos. O testemunho, o meu testemunho, o teu testemunho tem que alcançar o resto da nossa família. Amém? E os vestirá os vestidos santos, e ungirá, e os sacrificará, e os santificará, para que me administre sacerdócio. Também, então em nome de Jesus, eu creio nisso, que em breve a nossa família, a minha família, já tomei posse disso, que em breve a minha família também vai estar aqui, administrando uma adoração para Deus, nem que seja no banco, sentado quietinho, orando, fazendo o querer de Deus, buscando se alicerçar na palavra de Deus. Eu creio nisso. Também fará chegar os filhos e lhes vestirá a túnica. Eu creio nisso, que da mesma forma que Deus ele tem nos vestido como seus filhos, como os servos de Deus devem se vestir espiritualmente. Não estou falando de roupa, estou falando de espiritualidade. Eu creio que os nossos também estarão aqui. E os ungirá como ungiste seu pai, para que administre o sacerdócio. E a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo na sua geração. Aleluia. No versículo 16, para quem, como eu, falei, nossa, mas complicado, né, Deus? Tantas coisas para a gente seguir numa sequência. Só que aí, quando eu li o 16, fica tudo bem mais claro. Deus ele só quer de nós obediência, sinceridade. No versículo 16 no versículo 16 do capítulo 40 de Êxodo vai dizer:
E fez Moisés conforme tudo que o Senhor lhes ordenou. Assim fez. E o segredo para que nós nos tornemos tabernáculos, para que produzamos o testemunho do amor, para nos alimentar na palavra do Senhor, para ter uma vida de valor diante de Deus, para lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e agora chamar as outras pessoas através do nosso testemunho para Cristo, alcançar mais vidas para Cristo, está em fazer tudo conforme a vontade de Deus. E Deus, Ele está falando nessa noite que nós vamos encontrar a sua vontade baseado na palavra do Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor concedeu ao meu coração. Deus abençoe você, sua vida. Muito obrigado por assistir. Que você possa compartilhar em nome de Jesus. Eu vou estar orando, agradecendo. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ministrar a tua palavra. Abençoa, Senhor Jesus, o meu pastor, a missionária. Abençoa os obreiros dessa casa, os missionários, os membros. Abençoa todos esses que assistiram, Pai, essa live. Que o Senhor possa traduzir para os corações dele aquilo que o Senhor quer falar através dessa mensagem. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Permaneça conosco. Não retire a tua presença de nós. Nós somos necessitados de ti para tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus. Muito obrigado. Amém e amém.